Olá, meus queridos e queridas! Estamos de volta aqui a mais um episódio do AunisaCast. É sempre um prazer inenarrável estar na sua presença aqui. Antes de mais nada, eu vou lembrar você de curtir, gente, aqui o nosso canal do AunisaCast. Compartilha com as pessoas que você ama, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz tudo o que você puder para ajudar a impulsionar as histórias maravilhosas que passam aqui pela bancada do AunisaCast. E hoje, gente, eu tô com uma convidada aqui muito especial. Ela vai trazer uma visão pra gente verdadeira sobre o empreendedorismo feminino, que é algo que eu particularmente amo, sou apaixonada. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu amo esse assunto. Porque as mulheres à frente dos negócios, cá pra nós, né? É um assunto um tanto quanto polêmico, mas que tá em alta. Tá todo mundo querendo saber que história é essa da mulherada dominando a liderança do mercado empresarial, né? E ela vai trazer uma visão pra gente muito importante sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de mais nada, quem é essa mulher especial que tá aqui com a gente? Olha só, ela é advogada empresarial e criminal e ela é candidata a vereadora do município de Arujá. Com vocês, a maravilhosa Flávia Sanches. Seja bem-vinda. Olá, Juliana, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que acompanham as redes sociais, as mídias. Eu acho super bacana esse bate-papo. Eu quero agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui no AunisaCast, poder trazer um pouquinho mais dessa palavra enriquecedora, que é o mercado do empreendedorismo feminino, e poder dar essa oportunidade de uma visão muito mais ampla e abrangente de tudo que a gente pode trabalhar com o perfil. Bora lá. Que legal, muito bom. Eu que agradeço a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, contar um pouco da tua história também, né? Que tem uma história incrível de vida e você que vem apoiando todos esses anos as mulheres. Então, pra gente também é um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, Flávia. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Desde a infância, né, um pouco que eu conheço da tua história, que eu acho legal você compartilhar com o pessoal, você vive nesse mundo da política, né? Por conta da tua família, eu gostaria que você contasse um pouquinho disso. E o que fez você entrar para esse universo? Né? Conta um pouco pra gente aí, que a gente fica curioso pra saber esse universo da política. Juliana, algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas não têm tanta intimidade com a minha história, por isso que é muito importante a gente continuar multiplicando a informação, até para que as pessoas digam assim, olha, realmente eu estou conhecendo alguém que pode me representar. Mas o meu mundo, o meu universo, ele começa de berço, né? Então, eu nasci dentro do comércio, né? Eu brinco com todo mundo, eu fui gerada em Arujá, nasci na cidade de Santa Isabel e fui criada na cidade de Arujá. Legal. Os meus pais são naturais aqui da cidade, né? Minha Angelina Sanches e o José Sanches, para quem lá tá assistindo aí, lembra do mini mercado Flan? Porque assim, Arujá tinha pouquíssimos comércios e um dos comércios de destaque era o comércio da minha família, que ficava ali na Rua Maranhão, 444, na Rua Popular da Feira de Sexta-feira. Tá. Então eu nasci no comércio. Né? Meu pai já começa a se projetar. Eu nasci em 1972, né? Não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Eu falo 52, não, você vai fazer 52 anos em novembro, né? Então eu nasci dentro do comércio. O meu pai, em meados de 1975, já era pequena. Então nós estamos falando aí de menos de 20 mil habitantes à época. Meu pai já se relacionava, né? Porque as pessoas se comunicavam com mais facilidade na época, por conta dessa comunidade mais aproximada. Tá. Em 1975, eu vejo meu pai, sou pequena ainda, né? Eu tenho lembranças por palavras da minha mãe e dele também. Já em 1977, né? Meu pai já é suplente na Câmara para vereança. Então, meu pai concorre às eleições e fica suplente. Em 1988, meu pai ingressa na política como vereador. Então, meu pai entra num pleito de 1982. Tá. Por 1988, a Constituição tem um mandato tampão, então meu pai fica 6 anos. Legal. E meu pai deixa a política em 1992, quando ele sai vice-prefeito, né? Na época, uma candidata mulher, Ana Ruth. Se você estiver nos assistindo, um beijo para você, querida, muito amiga nossa também, da cidade. Tá. Então, Ana sai prefeita e meu pai sai vice. Tá. Neste período, meu pai já estava doente. E aí, minha mãe entra como vereadora em 1992. Tá. E minha mãe segue aí 3 mandatos e minha mãe deixa a política no ano de 2004. Tá. Né? Então, minha mãe já está afastada do seio político há 20 anos, não deixando de ser
membro social da sociedade, continuando atuando, né, dentro das comunidades, porque nós somos, assim, católicos, né? Então, Sim. assim, nós sempre tivemos um trabalho social muito abrangente, né? O Estado é laico, mas a gente tem essa saída, então sempre fomos muito presentes e continuamos atuando até hoje, trabalhando em prol da comunidade. E só uma perguntinha aqui, nessa época que você era criança, né, você cresceu nesse meio, como é que você, o que você pensava? Você olhava pro seu pai e pra sua mãe e falava, você devia acompanhar eles, né? O seu pai principalmente. O que das você pensava 3 filhas, nós somos em 3 irmãs. Tá. A Andréa é a mais velha, e eu sou a do meio, e a Carla. No meio deste caminho, desta vida política, na década de 70 e 80, nós não tínhamos juizado de menores, não existia abrigo, não tinha isso. Quando um juiz precisava tirar uma criança do seio familiar, essa criança vinha para nossa casa. Então, a criança não era abrigada, ela ia para a casa da esposa de um vereador, né, da família de um vereador, que eram mulheres muito atuantes. Então, nós tínhamos as mulheres que atuavam junto com as casas. Então, essas crianças eram abrigadas até que a justiça determinasse se essa criança ia para uma adoção. Eram os lares temporários. Tá. Então, a gente já começa muito cedo a viver isso. E neste meio do caminho, né, que hoje nós somos em 4. Nós não somos em 3 irmãs, nós somos em 4. Né? Vem a Cristiane, que é entre eu e a Carla. A gente fala que pela idade a gente foi encaixando. Tá. A Cris chega com 10 anos, né? Então, nós somos em 4 irmãs. E hoje, a gente somos em 5, porque vem mais uma, que a minha mãe, né, não é o período do meu pai, que meu pai já era falecido, e nós temos a Tati também, que faz parte desse ciclo da casa das 5 mulheres, né? Sim. Seriam, se meu pai tivesse aqui, seriam as 5 mulheres, né? Que meu pai já brincava, eu tenho 4, e hoje nós somos em 5 filhas da minha mãe, que ainda está conosco, graças a Deus, goza de muita saúde. Então, a gente tem esse universo que nós somos criados, né? Então, de muita empatia, de muito acolhimento, de um trabalho social que sempre foi muito intenso dentro da minha família, né? Eu não falo só isso pela minha mãe, Angelina, mas pelas minhas tias do lado, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mulheres fortes, né? Tá. Com tios muito fortes também, que eu tenho o meu companheiro que me acompanha na minha jornada, que é meu pai e meu tio são casados com as 2 irmãs. São 2 irmãos casados com 2 irmãs, tá, né? Então, meu pai é falecido, mas eu tenho meu tio Roberto Sanches, que é o meu companheiro de estrada, de pegada forte mesmo. Eu falo que ele é muito na dele, mas quando ele incorpora... Vamos pra rua. Vamos pra rua. Estamos na rua, né? Legal. Então, assim, eu tenho essa vivência desde sempre. Então, não era uma política morna. Para nós nunca foi morna. Desde que eu me entendo, que eu falo que a gente criança tem memória fotográfica, né? Uhum. E assim, desde que eu me entendo, assim, que eu lembro, eu falo que eu consigo resgatar memórias a partir dos meus 5 anos. Então, assim, desde essa primeira suplência do meu pai em 77, nós estamos trabalhando nessa reconstrução do meu pai presidente da Associação dos Alcoólatras Anônimos, de resgatar famílias. Então, às vezes, resgatava o homem para tirar do alcoolismo. A minha mãe ia resgatar aquela mulher para que ela pudesse continuar gerindo a sua casa, né? E essas crianças vinham para dentro da nossa casa também. Era uma troca muito intensa. O social muito forte, muito né? Forte, muito forte. Porque a prefeitura não tinha ainda essa estrutura. Então, de meu pai pegar o carro dele, né? Um carro 0 na garagem, deitar o banco e buscar um caixão no ML para poder fazer o velório de uma família. Porque nós não tínhamos ainda toda essa estrutura que hoje gozamos, assim, de uma estrutura mais saudável dentro do município de Arujá, graças a Deus, mas naquela época não tinha. Não tinha, então, né? Era uma situação muito mais forte. Entendi. Entendeu? E essa virada de chave, assim, para você ingressar na política, né? Foi em que momento, assim, que você sempre quis, sempre sonhou, ou em algum momento você falou, não, agora chegou minha hora? Na verdade, assim, eu nunca tive esse ego, né? Porque muitas vezes você fala assim, filho de político. Eu nunca tive esse ego. Eu trabalhei muito bastidor com os meus pais. Eu gerenciava equipes na rua, tanto que na última, na gestão que o prefeito, o Dr. Luiz Camargo, eu fui uma dos membros da equipe que gerenciaram essa campanha junto com ele. A gente brinca muito, né? Que fala assim que foi uma situação atípica, né? Foi uma equipe que talvez, assim, ninguém mais vai viver o que nós vivemos, né? Pandemia, uma eleição com pandemia. Foi uma equipe, eu quero aqui até mandar um abraço e um beijo para todos que participaram, que foi muito, assim, construtivo. E dali nós construímos uma família, somos amigos, né? Hoje cada um tem o seu nicho, o seu foco, mas nós somos muito amigos, graças a Deus. Então, assim, eu nunca tive essa vontade, essa grande verdade. Só que eu segui, né? Eu sou advogada, eu tenho minha advocacia hoje, que há 10 anos eu venho desenvolvendo o nicho empresarial dentro da minha advocacia. Legal. Então, foi tão necessário que eu precisei
individualizar o escritório empresarial, que eu tenho aqui no JM, no centro da cidade, no JM 600, e estou, já inauguramos, né, o escritório no Parque Rodrigo Barreto, onde nós atendemos pessoas físicas. Porque eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos de advocacia. E eu tenho os meus processos, os meus clientes que me acompanham. E eu não me senti confortável de individualizar a matéria. Né? Algumas pessoas falam, olha, mas quando você se especializa, eu falei, não, eu tenho uma equipe hoje, nós contamos com quase 14 profissionais trabalhando conosco. Não estão todos presentes dentro do escritório, alguns estão em outros municípios, mas nós temos uma equipe bacana de trabalho. Legal. Então, essa necessidade, porque eu fui uma das advogadas mais atuantes, por exemplo, no Parque Rodrigo Barreto, quando foi feitos os primeiros acordos da regularização, né, para buscar a regularização do bairro, que ainda não está regularizado. Mas nós, para apagar aquele incêndio daquele momento, foi uma união de esforços e eu fui dos escritórios mais atuantes na época. Então, eu não achei, assim, justo simplesmente falar assim, hoje eu vou deixar de atuar, não, porque meus clientes são meus clientes até hoje. Claro. Eu falo que a grata satisfação de encontrar com eles na rua, de bater papo. E aí, começou a surgir uma situação do desenvolvimento de trabalho. Eu acabei evoluindo dentro da política também com este perfil. Porque, olha, Juliana, é tão enriquecedor quando eu começo a falar assim, eu me empolgo, tá? Quando você começa a pegar a empresa e a mão de obra, que são pessoas. Então, nós precisamos entender essa balança. Então, está muito entrelaçado junto com o que a gente desenvolve dentro do direito. E aí você fala assim, uma empresa saudável gera empregos saudáveis. Profissionais qualificados alimenta essa empresa. Até para começar a quebrar alguns paradigmas, né? Porque, eu não vou trabalhar, eu não vou estar plenamente dando para o meu patrão, para que ele consiga ficar mais rico às minhas custas. Então, a gente começa a quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas culturas ruins, né? A gente fala assim, mais culturas ruins. Que vão sendo criadas ao longo do tempo, como a gente entra dentro, a gente estava batendo um papo antes, falando sobre a cultura do mercado feminino, né? As mulheres estão tomando poder. Não, as mulheres estão chegando para equilibrar, né, a balança dentro dessa postura dentro do mercado de negócios. Isso aí. Ela pode ser MEI, ela pode ser uma grande empresária, mas aonde ela está, ela pode estar onde ela deseja estar. Olha, eu não quero ser uma empresária, eu quero ser funcionária, eu quero ser empregada. Tá tudo bem também, mas qual é o melhor profissional? Qual é a melhor capacitação que essa mulher vai oferecer para esse mercado? De uma motorista de carreta. Gente, eu fico assim, quando eu entro dentro do ônibus, eu vejo uma mulher dirigindo um ônibus, eu simplesmente... Não é legal? Nossa, é mágico, é lindo. Acho. E essa semana... Eu também gosto, uns 15 dias atrás, quase mais de 20 dias, meu tio me chega e fala assim, você acredita, eu fui passar no médico e eu vi uma mulherada passando por mim, elas estavam com os aventais, assim, com os macacões, e eu fiquei muito curioso. Aí passou uma, eu peguei no braço dele, escuta, por que vocês estão com esse uniforme? Nós somos da empresa da Reforma, uma ala do hospital, onde ele estava indo, que ele foi para fazer uma cirurgia do olho. Nossa, mas vocês estão entrando dentro daquela sala? Ela falou assim, onde nós estamos trabalhando. Mas eu só estou vendo mulher? Ela falou assim, sim, porque a equipe é feminina. E aí ele abordou a engenheira que cuida da obra. E ele foi e acompanhou ela. Quando ele abriu, ele falou, gente, eu me senti assim, maravilhado quando eu vi aquilo, porque tinha mulher mexendo na parte elétrica, tinha mulher fazendo acabamento de parede, tinha mulher mexendo com drywall. Olha que legal, colocando gente. sanca. Não é legal? Ele ficou assim, ele falou, Flávio, eu parei e fiquei olhando. Eu fiquei anestesiado. Porque assim, e o comprometimento, aí ele perguntou para ela por quê. Ele falou, olha... Ainda ela usou essa palavra. Não estou desmerecendo a mão de obra masculina. Claro. Mas a mulher tem mais fino acabamento. Elas têm essa visão de estruturação, de organização. Gente, você sabe que isso é verdade? Imagina uma obra sendo feita 100% por mulheres, gente. Que coisa incrível, eu adorei. E o bacana, né? Que ele falou que na hora ele viu assim, elas estavam de macacão branco. Elas estavam dentro do hospital trabalhando com macacão branco. Era um macacão diferente que elas estavam utilizando, macacão de obra mesmo, mas um ambiente muito limpo, um ambiente extremamente organizado. E aí, a gente traz para nós essa reflexão muito importante, que a mulher, às vezes, ela cria uma situação, isso é cultural. Volto novamente a falar sobre culturas que nós temos que começar a quebrar e mudar essa estrutura.
Por exemplo, quando eu iniciei na gestão junto com o prefeito, a convite dele dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele, inclusive mandar um abraço aqui para o nosso, né, prefeito, está candidato, né, à prefeitura, mas é nosso prefeito, até dezembro ele é nosso prefeito. Com e certeza. se Deus quiser vai estar por mais 4 anos. Sim. Que é para isso que nós estamos trabalhando. Quando ele me trouxe, ele me falou assim, eu precisava muito do seu apoio no trabalho. Eu falei, olha, eu não abro mão do meu trabalho como advogada, né? Então, assim, mas o que nós podemos colaborar com você? Foi quando ele me convida para dentro do desenvolvimento econômico. Olha a situação, a gente faz uma campanha na pandemia e a gente entra numa pós-pandemia ainda muito morna. Pode, não pode, Sim. pode, não pode. E o desenvolvimento econômico sai numa largada na frente mesmo, por quê? A educação estava reestruturando a escola para receber os alunos. A saúde, no colapso, né? Porque a pandemia, assim, além de levar pessoas, ela sucateou a saúde. Sim. Judiou demais os profissionais. Sim. Nós estávamos sofrendo, mas você imagina as equipes nos hospitais, nos postos de saúde, quem estava no front mesmo. Sim. Porque uma coisa é você tá lá passando álcool na mão, se preservando, usando máscara. Imagina quem não tem essa opção, porque eles não têm essa opção. Eu tô aparamentado, mas eu tô no front, eu tô no risco. São pessoas que estão doentes, né? E eu falo que uma escola é uma empresa, um hospital é uma empresa. Aí começa a entrar dentro do meu nicho de trabalho. Então, o que a gente começa? Vamos começar. Primeiro, a gente já começou esse trabalho buscando o aperfeiçoamento dos profissionais para estar repondo mão de obra também, porque nós tivemos as perdas, nós tivemos aquelas pessoas que abandonaram. E aqueles que, parabenizo aqui, os que aguentaram no front, estão aí firmes até hoje, mesmo diante de tantas perdas. Sim. E a gente começa a trabalhar essa visão de preparatória para o mercado. Então, a gente começa a identificar as deficiências, né? Até porque nós precisamos que as pessoas entendam que um município não vive somente do recolhimento do IPTU. Sabe aquela frase que fala assim, eu pago o IPTU, eu tenho meus direitos? Sim. As pessoas não têm noção do que é uma gestão. É verdade. É legal até muito mostrar isso, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. As pessoas precisam ter esse entendimento de que o que mantém hoje uma estrutura é o recolhimento fiscal. Né? E quando eu comecei a pegar esse universo dentro do desenvolvimento econômico, começar a entender o sofrimento das empresas, do comércio local, dos micros, porque a pandemia trouxe um boom para o microempreendedor. Pessoas que estavam deixando o mercado formal começaram a empreender. E deu, né? Todo mundo comprando online, e entrega na porta, né? Começou o movimento alto. Arujá salta de 5 mil mês para 12 mil mês registrados. Então, olha o diferencial. E isso a nível Brasil, 80% dos CNPJs são de micros. Olha MEI, ME e EPP. Tá? Então, eles são responsáveis por 80% de carteiras assinadas. Nossa, que legal. Dobrou, mais que dobrou, então, mais que dobrou. E aí, a gente verifica lá, uma pessoa que estava 20 anos no mercado de trabalho e resolve empreender. Aí, eu gosto de fazer brigadeiro gourmet, começa a fazer brigadeiro gourmet. Na pandemia, rolou. Daqui a pouco, a pandemia cessa, começam as portas a se abrirem novamente, e aí, eu tenho a liberdade de ir naquela doceria porta aberta, eu já não começo a comprar tanto do micro. Né? Então, eles começam a ter a necessidade de começar a se preparar para o mercado. E quando nós entramos, a gente se deparou com uma série de deficiências, como, por exemplo, convênios, que é o que sustenta, por exemplo, lá, um Senai, um Sebrae, um Senac, o Senar. Né? O Senar é o que envolve a parte da agricultura também. Então, nós temos 2 nichos, que é o alho urbano e o alho rural. Quando nós chegamos, nós nos deparamos com, além de um setor travado, que a gente dependia do governo do estado, e ele era presencial, então ele não funciona na pandemia. Então, nós estamos sem uma ferramenta, que é a nossa agência pública de vagas, parada. E teve que correr, porque o prefeito falou não. Ligou para o CPD, cria-se um site dentro do próprio portal da prefeitura para que a gente possa atender o empresário e o empregado que precisa da mão de obra, que precisa da vaga. Criamos, dia 1º de maio... Fazer essa conexão entre um e outro. É criado um portal próprio para que possa fazer atendimento da demanda. Nesse inteirinho, a gente começa a renovar os convênios que já estavam perdidos, porque a pandemia estava solta, ficou, né, sem um gerenciamento. Começamos a resgatar
todos os setores, Senai, Isso Sebrae, para poder Posso só fazer um parênteses aqui, Flávia, só até para você explicar um pouco mais para o pessoal. Eu, na qualidade de empresária, muitas pessoas não sabem desse apoio, né? Eu tive esse apoio na montagem, inclusive, de uma fábrica, né? Que a gente tem um grupo de empresas, tem alguns mercados, e a gente teve apoio total, assim, aqui do município de Arujá, o pessoal da prefeitura mesmo, para fazer a captação de talentos, né, do Departamento de Talentos Internos, e passou essa informação pra gente, né? Claro que existem empresas que são especializadas nisso, mas é importante as pessoas, os empresários saberem que existe um serviço público que é feito dentro desse aspecto, né? E que eu falo como prova, porque eu recebi muita ajuda de uma pessoa específica, inclusive, o nome dele é José, ele que provavelmente cuida dessa parte, né? Ou tem acesso a essa parte do Departamento de Talentos, e eu fazia esse contato com ele enviava a informação pro RH da empresa e a gente começava um processo de Foi pela Secretaria de Desenvolvimento? Foi pela Secretaria de Desenvolvimento. É o nosso secretário José Carlos. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Então, muito querido, inclusive. E aí, é legal as pessoas saberem disso, porque muitos empresários, né, não sabem desse apoio e que realmente o município tem essa estrutura para ajudar, né? Então, eu fui secretária adjunta, né? Já por conta dessas circunstâncias de ter o gerenciamento do meu escritório. Então, eu fiquei como secretária adjunta junto com o José Carlos, que é essa equipe, o qual já mando aqui aquele abraço, né? Para toda a equipe da secretaria, que, olha, a gente deixou um trabalho tão... Aquilo que eu falo, né? Liderança é você sair e saber que o setor continua, né? Então, é porque você plantou uma semente bacana e continua o trabalho. Que legal saber, gente. Bacana. Toda a equipe, Givânia, Aline, todo mundo que tá lá, né? Continua tocando o barco, que é muito importante. Porque eu falo que cargos em comissão, eles são temporários, né? E é importante que o setor, ele não pare. Pessoas vão embora. Né? Hoje, eu dei baixa em abril, dia 1º de abril, eu fiz a minha descompatibilização da gestão. E é importante que as pessoas entendam que o serviço tem que continuar. E esses serviços que são gratuitos, que você conseguiu fazer a utilização, claro, existem empresas que cobram pelos trabalhos, e eu acho que são empresas que nós apoiamos. Isso, apoiamos. E a gestão, ela dá essa contrapartida, essa devolutiva do recolhimento que é feito. Sim. E aí, quando eu falo sobre os impostos, os recolhimentos fiscais, é sobre isso. É sobre eu privilegiar o comércio do meu bairro, porque ele precisa... E é importante quando você chegar, olhar lá naquela paredinha que tem lá aquela placa com a licença dele, você sabe que ele está trabalhando de forma regular. Né? É legal isso. Porque muita gente quer trabalhar na informalidade. Só que a informalidade não gera a estabilidade. É verdade. E isso é muito importante, porque assim, te evita de multas, de fiscalizações desnecessárias. E a gente vem nessa partida de dizer o seguinte, e nós vimos o sofrimento de algumas pessoas que, estando regulares, pela falta de informação, recebeu uma fiscalização, recebeu uma multa, ou ter até uma atividade truculenta, que às vezes vem de fora, dependendo do impacto que você trabalha. Às vezes a fiscalização não está dentro do município, ela vem do governo do estado. E como que essa abordagem é feita? E nós começamos a criar esse diálogo preventivo. Eu acho muito importante trazer isso à baia, porque assim, muitas vezes a pessoa se sente refém, né? Fala, poxa, eu fui lá, eu abri meu KNAI, por uma falha, de repente, o meu contador deu uma escorregada. Acontece. Não acontece. Né? Por isso que é muito importante você buscar um profissional que te atenda com bastante... qualificado. A contabilidade é uma situação extremamente necessária. Ah, com certeza. E nós tivemos um apoio muito grande dos contadores na época, que vieram fazer até atividades nas semanas de fazer o atendimento, orientação gratuita também, para o pequeno poder se projetar e até mesmo para mostrar, olha, em Arujá nós temos contabilidade, é usar a mão de obra de dentro do município. Então, é importante também, nós usamos os gerenciamentos de várias conversas que foram realizadas. Então, assim, este nicho de desenvolvimento muito pessoal meu, começou a me fortalecer e ter esse olhar empático pelo público feminino. Então, a gente começa a trabalhar, aí isso eu começo a identificar por quê? Pelas próprias empresas que nós prestamos serviço. Muitas vezes chegava lá e falava assim, poxa, eu já cheguei a ter empresário que opta por pegar uma gestante para trabalhar. Por quê? Ele não vê os 6 meses do afastamento daquela mulher como um sofrimento. Mas nós preparamos aquela gestante para ela entender assim, olha, você vai estar 6 meses em casa, é o seu tempo de licença, mas muitas delas conseguem fazer o gerenciamento indireto, à distância. A internet nos permitiu isso. Então, hoje o home office ficou algo formalizado por muitas empresas. Né? E até dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, eu estou de licença, não que é o gozo dela, ela tem que estar lá se dedicando. Claro. Mas a profissional, qual é a meta que ela tem? Qual a projeção que ela tem? E como ela se apresentou para este empregador?
O que ela conseguiu mostrar para ele? Olha, eu tô aqui hoje, eu vou ficar 6 meses afastada, mas eu quero voltar com força total. E eu vou conseguir fazer o gerenciamento. Aí entra numa série de questões de ter o acesso à creche, dessa mulher estar preparada. Às vezes a própria empresa oferta essa creche para essa funcionária. Então existe toda uma visão, todo um olhar importante, que a gente começou a criar essa rotatividade para que o empresário entenda que aquela mão de obra é importante, independente da condição em que ela está, e que ela pode dar uma devolutiva para ele satisfatória. E aí a gente começa a fazer esse trabalho do empreendedorismo, da formalização e também da devolutiva para os próprios empresários entender como que a gente vai fazer essa troca. Tá? Então, a conexão que você faz é tanto da empresa, assim, a mulher à frente de um negócio com o interno, como o funcionário com a empresa. Você toca esses dois lados, as duas mãos, vamos dizer assim. Isso. Então, assim, eu estava numa vivência particular minha, com o meu trabalho como advogada, porque nós fazemos o compliance e a gente leva essa visão para a empresa também, e nós começamos a aplicar isso dentro da gestão pública. Que legal. E aí, entra dentro do nicho do que nós estamos pretendendo para o futuro, porque nós estamos caminhando, né? É como você fala assim, mercado de trabalho, mão de obra feminina, igualdade de salários. Nós sabemos que nós não temos. Nós pegamos vários homens com a mesma capacitação, com a mesma expertise, a mulher igual, e ela não recebe, ela não tem uma remuneração adequada. Isso. Então, por exemplo, os sindicatos, né, que definem a qualificação do salário, né? Isso, são os planos de carreira. São os planos de carreira para o mesmo cargo. Às vezes existe, quando você vai ver o mesmo cargo, a mesma função, dentro de uma mesma fábrica, por exemplo, que o da mulher é menor e o do Normalmente são sindicatos que regem, né? A minha sócia, a doutora Érica Melhorança, que é especialista dentro do escritório, que faz essa matéria. Então, você normalmente, até para uma ação trabalhista, é necessário que você pegue junto ao sindicato para saber qual é o salário efetivamente da classe, se está sendo respeitado, até para poder saber, olha, tem a parte da equiparação salarial, existe uma outra pessoa no mesmo cargo para poder fazer essa equiparação. Então, isso são nuances dentro da esfera trabalhista para poder fazer os paradigmas, para poder até entrar com uma ação trabalhista. Isso é uma logística muito importante a ser estabelecida. Mas aí a gente começa, hoje, se você for a nível histórico, você vai falar assim, olha, 80 anos para poder haver essa igualdade. Só que aquilo que eu falo, se nós não iniciarmos o trabalho, se não houver iniciativas positivas que levam esse gerenciamento, isso pode passar de 100 anos. Eu não vou estar aqui para verificar o resultado, né? Mas dentro do meio, eu falo assim que às vezes a gente começa a arrumar a casa pela nossa. Se você não organiza a sua casa, como que você quer expor isso para o mundo? O que você tem de devolutiva nesse sentido? Então, do trabalho da iniciativa privada comigo dentro do meu escritório, nós conseguimos projetar isso e é esta situação que me move dentro da gestão pública. Então, nós estamos caminhando para melhorar. Mas o que efetivamente nós podemos fazer de políticas públicas que nós podemos projetar ainda mais essa ideia e efetivar, porque ideia todo mundo tem. Agora, mão na massa, como que eu vou executar isso? Quais são os projetos que nós podemos desenvolver nesse sentido? E nesse sentido, assim, ideias nós temos muitas e são ideias palpáveis. Elas são ideias que elas podem realmente se materializar. Legal. Como criar os setores para que as mulheres possam. Nós, na gestão, agora na primeira gestão do prefeito, ele exigia muito que nós fizéssemos núcleos individualizados para as mulheres. Aí alguém vai se perguntar, nossa, mas por que só para mulheres? Nós tínhamos os cursos habituais em que você pode ter homem e mulher. Mas tem aquelas mulheres que têm um pouco de resistência, porque ela está indo para o novo, ela está querendo se preparar para um outro mercado, mas ela se sente às vezes hostilizada na presença ou de uma piada, ou de uma palavra mal colocada. Então, assim, elas não vão. Então, foram começados a criar os cursos individuais. Exclusivo para mulheres. Para mulher. Residencial, né? Porque só curso para culinária? Por que a mulher sempre tem que estar atrelada ao fogão, né? Como a gente disse, ela pode ser o que ela quiser. Então, começaram a ter os cursos. Nós fizemos, por exemplo, o curso de solda, né? Na época, com a carreta do Senai. Nós tínhamos lá, foi aberto 2 mulheres,
né? Poderíamos ter tido um curso somente, só que como nós tínhamos apenas uma única vez para ela estar aqui com mais de 40 vagas, não dava para dividir. Então, foi aberto para homem e mulher. E nós tivemos 2 mulheres participando ali. Só que aí, dentro do Senai, a gente conseguia individualizar. Por exemplo, curso de elétrica residencial e reparos de pequena monta. Depois foi aberto outros cursos, por exemplo, para pedreiro, para levantamento de estruturas com ou sem estrutura metálica. Então, assim, foi criando os espaços para que elas pudessem começar a se preparar, né? Que legal. E tantos outros cursos que foram desenvolvidos para ela. Esta visão de dizer assim, olha, e como... Ela está incluída naquele nicho, né? Isso. Acho que a mulher de ela se sentir confortável depois de voltar e fazer um curso acompanhada de homens também. Sim. Até porque elas têm que se preparar para esse embate dentro do universo, seja ele empreendedor ou de empresa, como funcionário. E é necessário a gente fazer esse tipo de... E aí entra de precificação, organização de negócios, que aí a gente traz a parte de mentoria com o Sebrae. Que é muito bacana também. Eu acho isso... Bom, você sabe, a gente estava conversando um pouquinho antes que eu faço treinamentos para mulheres, né? Dentro dessa universo da mente, da neurociência, etc. E assim, eu treino homens e mulheres, mas eu tenho um grupo exclusivo de mulheres e a linguagem é um pouco diferente, assim. Tem coisas que você fala para os homens, tem coisas que você vai tratar ali exclusivamente com a mulher, porque você conhece, né? Você sabe o nicho, sabe como que ela faz, sabe como é que ela fala. Então, você consegue direcionar. Então, eu acho bem interessante vocês terem esses momentos exclusivos para as mulheres, para que elas se sintam mais soltas, né? Eu poderia dizer assim, a mulher fica mais solta e acolhida ao mesmo tempo. Né? O acolhimento é primordial, isso é um fato, assim. E ter essa empatia, né? Sim. Que vem, né? É muito necessário. Então, assim, os nossos projetos, eles estão totalmente direcionados neste perfil, porque a gente fala que a mulher, ela tem um espírito de organização mais abrangente. Sim. E normalmente, porque eu falo assim, ela tem o provedor da casa. Às vezes a mulher é do lar e o marido trabalha. Aí eu falo assim, ela é dona de casa. Se eles entenderem... se as pessoas começarem a ter essa visão de que é ser uma dona de casa, eu falo pela minha avó. Meu avô trabalhava do DNR, né? Meu avô começou como peão e meu avô, quando faleceu, né? Que ele estava andando na rua e acabou falecendo, o meu avô era uma espécie de office boy interno da DNR, né? Ele já trabalhava com uma camisinha toda engomadinha, bonitinho. Ele era tão cheiroso que eu ainda lembro do cheiro dele. E ele saía cedo, minha avó também estava lá. Quem era a minha avó? A minha avó era só uma dona de casa? Não, a minha avó era uma empreendedora do lar. Se as pessoas começassem a ter um pouquinho dessa visão de que uma dona de casa, ela é uma gestora, porque chega o salário do provedor, né? Ela que paga as contas, ela que organiza os filhos na escola, ela que mantém a estrutura e a organização da sua casa. Uma mulher que consegue ser multifacetada nesse sentido... Isso. É uma empresária. É uma empresária. Vamos combinar, é uma empresária. Você fala pra mim assim, nossa, e a sua avó? Morreu com 85 anos, se tivesse vindo, ela teria 94. E se eu dissesse pra você que a minha avó não tinha leitura? Olha só. Minha avó era analfabeta. Tá vendo? Entendeu? Eu acho legal essa visão. E aí o meu avô deixa ela viúva, né, com um pouquinho mais de 50 anos... E ela vive viúva 35 anos praticamente, né? E ela continuou gerenciando a aposentadoria, vivendo a vida dela, faleceu sem dependeu dos filhos nos últimos momentos, mas até os últimos momentos estava ali dentro daquela lucidez dela, à frente e cuidando. Então, assim, eles tinham aquele apego, porque dependendo da idade, você já começa a auxiliar por causa de uma queda e tudo mais, mas ela vivia a vida dela plena. A minha avó não faleceu morando na casa de nenhum filho, a minha avó não ficou dependendo de ninguém. Entendeu? Sim. Então, assim, a minha avó era uma empreendedora do lar. A minha avó era uma empresária do lar. É isso aí. E a gente vê muito isso, assim, né? Muito. E esse quesinho de falar, mas é dona de casa, não tá fazendo... Tenta lá, faz aquilo lá. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Eu falo isso por mim. Eu acho, assim, sensacional quando eu vejo uma mulher que administra tudo aquilo. Eu tenho empresa, mas às vezes eu tenho dificuldade de fazer de gerenciar todas essas coisas, de olhar e falar assim, cara, como eu admiro. De verdade, eu admiro de verdade. Isso é muito importante. Eu vejo mulheres assim que tem... Você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Eu tenho um filho.
Eu falo, gente, eu bato palma, salva de palmas aqui, por favor, para nossa Flávia Sanches. Eu tenho que mencionar os meus filhos aqui, porque senão eu vou ser cobrada em casa. Como diz o meu marido, que não é meio... Ele é político, ele é o político dele, né? Da política dele. Mas os meus 5 filhos, né? Que eu tenho a Érica, que tem 34 anos, Linda. Eu tenho a Jéssica com 32, a Bianca com 31, tenho o Gustavo com 27 e tenho o Giovanni com 25 anos. Então, assim, tenho 2 netos, o Davi com 14 e a Ana Clara com 9 anos. Uau! Né? Parabéns, gente. Tá gente, tá tudo bem não ser multifacetada, tá? Porque às vezes as mulheres falam assim, mas eu não sou assim. Tá tudo bem. Tudo bem. A gente é o que a gente quiser ser. Eu tô te falando, eu admiro, eu falo, eu tenho um filho e eu administro isso de uma forma bem administrada, mas se você perguntar, Jana, você conseguiria administrar 5 crianças? Não. É perfil. Tem algum problema isso? Não tem, gente. Cada um é o seu perfil. É natural, gente. Entendeu? Às vezes eu pergunto assim, eu queria saber qual a vitamina que você toma. Eu vou contar uma historinha aqui, Ju, rapidinha. Eu tenho problema que a minha família, ela tem um problema com obesidade. Tá. Né? Então, assim, tudo que você imaginar na minha família tem. Diabético, pressão alta. Tá. Temos problemas com CA na família grave. Meu pai faleceu. Do lado da família do meu pai, meus tios, né, com exceção de uma tia minha, todos morreram com câncer. Tá. Né? Então, nós temos um histórico de saúde da família que se a gente não se cuidar, tem complicado. Tem que se cuidar. E aí, eu tenho uma obesidade severa, que caminha aí, eu tive 3 gestações de 3 cesarianas, né? Que me deixaram com uma obesidade aí. Em 2006, eu faço minha cirurgia bariátrica. Que hoje, né? Graças a Deus, dentro do município, nós temos o atendimento de cirurgia bariátrica muito mais célere. Mas na minha época, você ficava pelo governo do estado 5 anos na fila. E eu fiquei 5 anos, literalmente, na fila aguardando. Fazendo acompanhamento psicológico e tudo, mas não é a mesma situação. Você tem os altos e baixos, que é muito difícil. Só quem tem problema com a balança sabe do que eu tô falando. Sim. Né? Então, eu venho de não cheguei a 200 quilos, eu cheguei a 178 quilos, mais ou menos. Entro na cirurgia com 154 quilos, que aí eles fazem uma reeducação com a gente, né? Quando tá muito próximo da cirurgia, consigo eliminar ali 20 quilos. E aí eu entro na cirurgia bariátrica, que não era cirurgia por vídeo, era uma cirurgia aberta, né? Uma recuperação muito mais longínqua, muito mais difícil. E elimino 100 quilos, né? Então, eu chego ali com quase 70 quilos, que não é mais a mesma coisa da balança, mas tá tudo bem. Também depois de 50, né? A gente tá na fase hormonal, também não dá pra se cobrar tanto. Não, mas você tá ótimo. E aí, eu falo pras pessoas, o que você projeta pro seu futuro? O que você quer pra você? Né? Então, assim, eu nunca tive a cirurgia bariátrica como uma coisa assim de embelezamento, que eu precisava... Não. Eu sempre pensava com o meu foco na minha saúde. Claro. Por quê? Porque é importante, eu via meus filhos pequenos, né? Eu via a necessidade de ver os meus netos. Então, eu queria aquilo pra mim. Então, legal. Eu fui me disciplinando, na verdade. Gente, eu não sou na perfeição, não. Amo um docinho, gente. As minhas empreendedoras maravilhosas que eu amo de paixão. As minhas gourmets. Amo. Eu sou chocolatra. Sim. Chocolatra e café, né? São as minhas paixões. Delícia. Muito bom. É uma combinação perfeita. E aí, assim, o que você quer? Então, eu falo para as meninas, o que eu queria para mim? Era ter essa energia que eu tenho hoje. Né? Então, assim, de criar rotina. Eu tenho uma amiga, a Elisa, ela vai me matar. Ela me dava agenda todo ano. Aí eu falava assim, por que você está me dando uma agenda? Eu não gosto de agenda. Eu não gosto de nada que me controle. E eu tive que aprender a duras penas que eu precisava ter uma rotina. Não é rotina de aquela coisa viciante, não. Sim. De eu poder ter um equilíbrio. Essa não é nenhuma rotina, um equilíbrio. Essa é a palavra. E aí eu precisei começar a me domesticar e ter agenda. Tá vendo? Ontem mesmo eu não achei minha agenda porque eu tinha baixado o carro. Eu já fiquei assim pro meu filho. Onde está minha agenda? Onde está minha agenda? Mas não é porque eu ainda uso agenda física, tá? Tenho uma dificuldade um pouco com o telefone, é uma dificuldade. Então, assim, eu não sou 100% não. Eu tenho dificuldade de lidar com o celular e agenda eletrônica. Então, assim, eu tenho minha agenda física. E eu me monitoro todas as vezes para ela. Eu programo o meu dia seguinte. Acontecem falhas? Acontecem falhas. A gente tem que mudar o trajeto? Tá tudo bem. Mas, pelo menos, você fala assim, como que eu vou acordar amanhã? Como que eu vou determinar o meu dia? O que acontecer no decorrer, gente, que vai ter que, às vezes, a perca de uma pessoa querida, você para o dia. E eu paro, sem culpa. Tá vendo? Eu paro o que eu tô fazendo. Se eu tiver que passar um dia no velório com a minha família, com um amigo meu, eu vou parar.
né? É isso aí. Você aprendeu a fazer a sua agenda, né? Sim. Que legal, Flávia, que legal. A gente tá chegando aqui no finalzinho do programa, mas eu gostaria de pedir, antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente as mulheres, né? Você aí que está candidata a vereadora no município de Arujá, que passou uma mensagem muito bacana para todo mundo. Ficamos felizes com esse olhar, né? Especialmente para o público feminino, para toda a população. E deixa uma mensagem aí final para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, pessoal, nós estamos em campanha eleitoral aqui no município de Arujá. Então, eu gostaria muito, né, que nós temos o maior eleitoral, o público eleitoral feminino é maior, ele é 51%, né? E hoje nós temos um déficit muito grande na Câmara Municipal e necessário que nós tenhamos representatividade feminina, né? As minhas redes sociais estão aí, que é o @advflaviasanches. Se vocês puderem acompanhar o trabalho, entender um pouquinho mais dessa dinâmica, dessa projeção sobre o universo feminino em todas as áreas, é esta a nossa proposta de trabalho, né? Juliana, eu falo muito para as pessoas, olha, se não for eu o perfil, ou se alguém perguntar sobre você, vote em uma mulher, né? Precisamos ter um equilíbrio na Câmara, por favor, não se sintam ofendidos os candidatos homens, claro. Mas a necessidade de nós termos essa política direcionada para a família. E a mulher tem essa visão, essa liberalidade, mas precisa de oportunidades. E é para isso que nós vamos estar lá, representando, gerando projetos que sejam mais abrangentes para o perfil feminino, mas que reflete diretamente dentro da família de Arujá, e é sobre isso. Empreendedorismo que fala, Flávia Sanches, posso falar meu número? Pode. 55888. Eu estou com o prefeito Camargo, que também é o 55, então é isso, vote primeiro, né, para primeiro o vereador e depois para prefeito, olha lá nas urnas, acompanha, se informe, gente, a informação é tudo. Vem fazer essa diferença com a gente por mais mulheres na Câmara Municipal de Arujá. Flávia Sanches. É isso aí, Flávia. Muito obrigada, viu, gente? Que delícia, né? Conhecer um pouco mais desse universo do município da cidade, gente. Que por acaso eu moro aqui em Arujá, com muito prazer. Morei a vida inteira na Grande São Paulo. Estou aqui, acho que uns 5 anos, mais ou menos, né? Mas fico feliz em conhecer todos vocês e acompanhar esse período que eu tô aqui, que eu acho que é de 5 a 6 anos, a evolução da cidade. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Juliana. Gente, a UnisaCast, já estou seguindo. Sigam as redes sociais também e vamos fortalecer os grupos que nós participamos de vários, né? Com certeza. Que é muito importante o perfil feminino no mercado de trabalho. É isso. Bora aí. Lá. Muito obrigada. É isso aí, meus queridos e queridas. Estamos encerrando mais um episódio aqui do UnisaCast. Como a Flávia falou muito bem, gente, segue a gente lá, segue a gente, segue as nossas redes, segue o YouTube, segue a Flávia, segue todo mundo para você nos ajudar a levar essa mensagem cada vez mais adiante. Que o objetivo da UnisaCast é trazer essas pessoas de peso com histórias fantásticas para nos ajudar a evoluir e ter uma performance cada vez melhor. É sempre um prazer inenarrável estar com todos vocês. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau!